hoje eu quero falar com você a respeito de 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens judeus que foram levados cativos para o palácio real da Babilônia. E a palavra de Deus nos conta a história de Daniel, e esses 3 jovens estavam com Daniel. Quando Deus abençoou Daniel, que Daniel revelou o sonho do rei, esses 3 jovens foram elevados juntamente com Daniel. Tanto é que na palavra de Deus nos diz assim, em Daniel capítulo 2, versículo 49, diz assim: a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província. Veja bem, e depois desse acontecimento, a palavra de Deus nos diz que o rei Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro, fez um grande evento, chamou as pessoas importantes do seu reino para que todos se prostrassem diante daquela imagem. E mais ainda, ele baixou um decreto que todos aqueles que não se curvassem seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E a palavra diz que o rei deu aquela ordem e disse: quando tocar as trombetas, os instrumentos, será dada a ordem para que todos se prostrem. Aquele que não se prostrar será jogado na fornalha de fogo ardente. E olha, o rei Nabucodonosor era um rei terrível, era um rei temido pelas nações. E a palavra de Deus nos diz que quando tocou o som dessa trombeta, todos se prostraram, mas 3 jovens não se prostraram. E alguém chega para o rei e diz: olha, rei, o senhor não baixou o decreto, o senhor não deu a ordem para que quando tocassem os instrumentos todos se prostrassem, mas existe três pessoas que não se prostraram. E o rei diz: manda chamar, traga a minha presença. E a palavra de Deus diz assim, e foram à presença do rei, e o rei tenta dar mais uma chance para ele. Olha o que diz o relato: agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, da lira, da gaita e dos fólens, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Olha a ameaça, olha o pavor, olha o terror. Um rei poderoso, 3 jovens que eram prisioneiros. E o rei chama e diz: vou te dar mais uma chance para vocês se prostrarem diante da imagem que eu fiz. E qual é a reação desses 3 jovens? Eles dizem: ó Nabucodonosor, quanto a isto, nem precisamos te responder. Olha que firmeza, olha a firmeza desses jovens diante das ameaças. E eu quero chamar a sua atenção hoje. Quando você se depara com alguma situação, com algo que vá contra os princípios do Senhor, com algo que vá contra a sua fé, como é que você reage? Quando você é ameaçado, quando vem as ofertas do mundo, quando vem o inimigo querendo que você se prostre, quando vem o inimigo querendo que você ceda, te pressiona de um lado, te pressiona do outro, porque hoje no mundo nós somos pressionados a todo instante a abandonar a nossa fé, a abandonar nossos princípios. Mas estes 3 jovens, eles dão uma grande lição. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam quem era o Deus dele, porque eles dizem aqui no relato: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto ao seu Deus. Oh, meu irmão, nós precisamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós precisamos chegar a esse nível de não nos curvarmos às ofertas do mundo, não nos curvarmos às seduções desse mundo, não nos curvarmos àquilo que fere a nossa fé, aquilo que fere a nossa relação com Deus. Eles não temeram pela própria vida. Nós precisamos ser assim.
Nós precisamos ter esse nível de obediência ao Senhor. E se você passar por algo, se você passar por uma prova e for pressionada e tiver que entre obedecer e não obedecer, fique com a decisão de obedecer a Deus. Não abandone a sua fé, não ceda às pressões do mundo. Jesus no jardim, no deserto, em sua tentação, a palavra de Deus diz que ele rebateu o tempo todo. A tentação de Jesus foi terrível, mas Jesus rebateu com a palavra, Jesus venceu com a palavra. E o que nos diz? Que Jesus, quando Satanás se afastou dele, depois de toda aquela tentação, os anjos viram e serviram ao Senhor. Sempre depois da tentação, no meio da tentação, Deus está com você, e depois da tentação Ele permanece com você. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram poupados de ir para a fornalha. Talvez você esteja assim. Eu digo para você, talvez você não seja poupado da fornalha, mas Deus estará na fornalha com você. Não retroceda, não volte atrás, continue firme, saiba quem é o seu Deus. Esteja pronto a dizer, olha, se Deus quiser me livrar, Ele me livrará. E se Ele não nos livrar, que fique sabendo que nós não nos prostraremos. É esse tipo de cristão que nós precisamos ser. Quantos filhos de Deus têm se prostrado às propostas do mundo? Quantos filhos de Deus, quando estão com os amigos, fazem de tudo para agradar os amigos e desagradam ao Senhor? Quantos cristãos em seu trabalho dão mau testemunho? Quantas esposas dão mau testemunho contra os seus esposos? Quantas e quantas situações você vem sendo reprovado? Irmão, prossiga a sua caminhada de fé com o Senhor. Vale a pena. E eu quero ler o final dessa história. E aí diz, eles não se prostraram, foram jogados na fornalha, mas alguém estava com ele lá dentro. Alguém estava. Deus não desampara aqueles que tomam a decisão de servi-lo. Deus não abandona aqueles que decidem obedecê-los. Não existe em nenhum lugar da palavra em que Deus desamparou aqueles que decidem se manter fiéis, se manter firmes. Nós temos o relato de Daniel, que foi jogado na cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões. Não importa o que você vai passar, não importa onde você vai cair, Deus estará com você para te proteger, para te livrar da fornalha, para te fazer abençoado. E a palavra de Deus diz que eles foram lançados na fornalha e o rei viu um quarto homem junto com eles na fornalha. E no final diz assim, do versículo 3:38. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Mas eles não desobedeceram ao seu Deus. Eles poderiam muito bem dizer assim, olha, eu estou numa terra pagã, eu sou um prisioneiro, eu vou obedecer ao rei, afinal ele é autoridade, eu vou me prostrar diante dessa imagem, só essa vez Deus vai me entender. Irmãos, eles tinham inúmeras desculpas plausíveis que aos olhos humanos teria justificativa, mas aos olhos de Deus não. A mesma coisa conosco. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que nos livra hoje. Aquele que estava com eles na fornalha, aquele quarto homem, é o mesmo que pode nos livrar hoje. É o mesmo Senhor. A palavra de Deus diz que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o Deus que guarda. Deus é o Deus que abençoa. Deus é o Deus que nunca abandonou aqueles que nele confiaram. Sempre depois da prova vem a bênção de Deus. E esteja preparado que se Deus não te livrar, que se Deus não te libertar, você não se prostrará a este mundo, você não adorará a imagem que esse mundo tem criado. Essa é a palavra de Deus para o meu e o seu coração. Não se prostre, não se dê ao pecado, não se prostre a este mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.